No turbilhão da vida cotidiana, muitas vezes nos vemos imersos em desafios inesperados, enfrentando tempestades emocionais, sociais e espirituais. Nesse cenário complexo, a importância da preparação espiritual se revela como uma âncora fundamental para enfrentar as vicissitudes da existência. Em um mundo repleto de incertezas, a preparação espiritual transcende as práticas tradicionais e se apresenta como um escudo contra as adversidades da vida. Trata-se de um investimento valioso na nossa resiliência emocional, na nossa capacidade de discernir o que realmente importa e, principalmente, na nossa conexão com o divino. Ao nos prepararmos espiritualmente, estamos construindo uma fundação sólida que nos permite enfrentar as tormentas com coragem e discernimento. Essa preparação não se trata apenas de seguir rituais religiosos, mas de cultivar uma consciência mais profunda, uma conexão íntima com nossa espiritualidade e com algo maior do que nós mesmos. A prática da preparação espiritual também nos proporciona uma visão mais clara de nossas prioridades, permitindo-nos distinguir entre o essencial e o supérfluo. Enquanto nos imbuímos de valores espirituais, ganhamos a capacidade de transcender as superficialidades e navegar com sabedoria pelas complexidades do mundo moderno. Além disso, a preparação espiritual oferece um farol nas horas mais sombrias, proporcionando conforto e esperança quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. É um refúgio para a alma, uma fonte inesgotável de força interior que nos ajuda a perseverar mesmo nos momentos mais difíceis. Dito isto, adentre conosco o intrigante terreno espiritual revelado em Efésios 6, onde a narrativa transcende os limites terrenos para nos apresentar uma poderosa metáfora da armadura de Deus. Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto desvendamos os mistérios dessa armadura celestial, projetada para fortalecer nossas defesas em meio às batalhas espirituais do cotidiano. Neste breve mergulho nas Escrituras, exploraremos cada peça dessa armadura simbólica e do cinto da verdade à espada do Espírito, e compreendendo como esses elementos podem se tornar nossa salvaguarda nas mais desafiadoras situações. A história contida em Efésios 6 não é apenas um relato, mas um convite para equiparmos nossas almas com os instrumentos divinos que nos foram concedidos. Ao adentrar esse universo espiritual, descobriremos não apenas a função de cada componente da armadura de Deus, mas também como podemos incorporá-la em nossas próprias vidas. A armadura de Deus não é apenas um conceito antigo, mas uma poderosa ferramenta para os desafios modernos. A Epístola aos Efésios, escrita por Paulo por volta do ano 60 e 62 d.C., durante seu encarceramento em Roma, mergulha-nos nas complexidades do contexto histórico e cultural do mundo antigo. Efésios, uma cidade na Ásia Menor, hoje parte da Turquia, foi um centro cosmopolita marcado por uma rica mistura de influências culturais, religiosas e sociais. Durante o período em que a epístola foi escrita, o Império Romano exercia uma influência abrangente sobre a região. Efésios, como uma cidade portuária estratégica, estava imersa em diversidade, com uma população que adorava uma variedade de deuses, incorporando elementos do paganismo, cultos misteriosos e tradições judaicas. O contexto cultural polifônico de Efésios reflete-se nas batalhas espirituais enfrentadas pelos cristãos da época. Os crentes eram confrontados não apenas com desafios físicos, mas também com fortes pressões sociais e espirituais. A adoração a deidades pagãs, os cultos misteriosos e as práticas idolátricas eram parte integrante da vida cotidiana, exigindo uma firme posição dos seguidores de Cristo. Nesse cenário, a relevância da armadura de Deus, descrita em Efésios 6, torna-se evidente. A metáfora da batalha espiritual ressoa com os desafios enfrentados pelos cristãos em Efésios, incentivando-os a se protegerem com a verdade, justiça, fé e outros elementos da armadura divina. A aplicação contemporânea desse ensinamento é notável. Assim como os cristãos de Efésios enfrentaram lutas espirituais em um ambiente culturalmente diversificado, os desafios modernos refletem uma variedade de influências e pressões que exigem uma preparação espiritual semelhante. Nos dias atuais, onde a pluralidade de crenças, influências culturais e desafios espirituais é marcante, a mensagem de Efésios 6 ressoa poderosamente.
A batalha espiritual não é uma mera narrativa histórica, mas uma chamada contínua para que os crentes estejam equipados com a armadura de Deus, resistindo às adversidades e permanecendo firmes em sua fé. A passagem em Efésios 6, 10 a 18 oferece uma metáfora poderosa da armadura de Deus, simbolizando as virtudes e proteções necessárias para enfrentar desafios espirituais. Vamos explorar detalhadamente cada componente dessa armadura. Cinto da verdade, Efésios 6 a 14. O cinto era essencial para manter as vestes no lugar durante a batalha. Na metáfora espiritual, o cinto da verdade representa a integridade e a firmeza da verdade divina que sustenta a vida cristã. Estar fundamentado na verdade é vital para resistir às mentiras e enganos espirituais. Couraça da justiça, Efésios 6 a 14. A couraça protegia o tronco e os órgãos vitais. Na metáfora, a couraça da justiça representa a prática da retidão e justiça, protegendo o coração espiritual contra influências corruptoras. Calçados do Evangelho da Paz, Efésios 6 a 15. Os calçados eram fundamentais para a mobilidade e estabilidade. Na metáfora espiritual, os calçados do Evangelho da Paz simbolizam a prontidão para compartilhar as boas novas e a firmeza em manter a paz, mesmo em meio à adversidade. Escudo da fé, Efésios 6 a 16. O escudo protegia contra os ataques diretos. Na metáfora, o escudo da fé é crucial para extinguir os dardos inflamados do maligno, representando a confiança inabalável nas promessas e na fidelidade de Deus. Capacete da salvação, Efésios 6 a 17. O capacete protegia a cabeça, o centro do pensamento e discernimento. Na metáfora espiritual, o capacete da salvação representa a garantia da salvação, oferecendo clareza mental e esperança contra as investidas da dúvida. Espada do Espírito, Efésios 6 a 17. A espada era uma arma de ataque e defesa. Na metáfora, a espada do Espírito é a palavra de Deus, uma arma eficaz contra as investidas do mal, servindo para defender e confrontar as adversidades espirituais. Oração perseverante, Efésios 6 a 18. Embora não seja uma parte física da armadura, a oração é enfatizada como essencial para a preparação espiritual. A oração é um meio pelo qual o crente mantém uma comunicação constante com Deus, fortalecendo a armadura e buscando orientação divina. Cada componente da armadura de Deus destaca a importância de uma vida fundamentada na verdade, justiça, paz, fé, salvação, palavra de Deus e oração. Juntos, esses elementos formam uma defesa espiritual abrangente contra as forças adversas, oferecendo aos cristãos os meios necessários para permanecerem firmes nas batalhas espirituais da vida. Em um mundo marcado por desafios contemporâneos complexos e incessantes, a metáfora da armadura de Deus, descrita em Efésios 6, emerge como um guia temporal para a proteção espiritual em meio às adversidades modernas. Cada peça dessa armadura ressoa de maneira significativa com as questões específicas que muitos enfrentam diariamente. Cinto da verdade na era da desinformação. Na era da informação rápida e, por vezes, distorcida, o cinto da verdade torna-se crucial. Proteger-se contra a desinformação, meias-verdades e manipulação requer uma ancoragem sólida na verdade divina. A busca constante pela verdade genuína é alicerçada pelo cinto da verdade, impedindo a aceitação de narrativas enganosas. Couraça da justiça diante da injustiça social. A crescente consciência das injustiças sociais exige uma resposta firme. A couraça da justiça oferece proteção contra a apatia e a indiferença, inspirando os crentes a serem agentes de justiça e equidade em um mundo que clama por transformação. Calçados do Evangelho da Paz em tempos de conflito. Em um mundo fragmentado por divisões ideológicas e conflitos, os calçados do Evangelho da Paz se tornam instrumentos de reconciliação. A prontidão para compartilhar a mensagem de paz e praticar a pacificação em meio ao caos são fundamentais para enfrentar os desafios da hostilidade e da discordância. Escudo da fé na era da dúvida e incerteza. A fé torna-se um escudo poderoso diante das dúvidas que permeiam a vida moderna.
Em um ambiente onde incertezas são constantes, o escudo da fé oferece proteção contra os dardos da ansiedade e da incredulidade, proporcionando uma base sólida para enfrentar os desconhecidos do futuro. Capacete da salvação em meio à crise de identidade. A crise de identidade, tão prevalente na sociedade contemporânea, encontra resposta no capacete da salvação. Protegendo a mente da confusão e do desespero, a certeza da salvação oferece uma bússola espiritual que guia o indivíduo em meio às tempestades da autoimagem e propósito. Espada do Espírito contra influências destrutivas. A influência pervasiva de estilos de vida prejudiciais e valores distorcidos exige a utilização da espada do Espírito. A palavra de Deus, como uma espada afiada, é um meio poderoso de confrontar e resistir às influências nocivas, guiando os crentes em meio ao bom combate contra forças espirituais adversas. Oração perseverante para alívio nas lutas pessoais. Em um mundo que muitas vezes parece repleto de desafios pessoais, a oração perseverante é o elo vital com a fonte divina de força e consolo. Manter uma comunicação constante com Deus, por meio da oração, fortalece a armadura espiritual e proporciona uma âncora nos momentos mais difíceis. Queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui e fazerem parte desta comunidade. Sua presença e apoio são essenciais para o nosso canal. Ficamos muito gratos por ter vocês conosco.